Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca, estamos juntos novamente para que a gente possa falar um pouco mais sobre o movimento harmônico simples, tudo bem? Um movimento esse, que é um movimento que ele é análogo, a gente pode fazer uma analogia desse movimento com o movimento circular uniforme. Como? Bom, a gente viu na última aula que o movimento circular uniforme ele possui algumas características que são semelhantes ao movimento harmônico simples. Então, como por exemplo, o período, a frequência, ser um movimento repetitivo, tudo bem? Então isso tudo a gente pode utilizar já para a gente poder fazer um link entre um e outro. Tranquilo? Então, hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte, antes da gente falar sobre essas contas aqui e tudo mais e tal, vamos dar uma olhada ali naquele desenho. Bom, olha só, observe o seguinte, observe que a gente tem ali exatamente um objeto que está aqui, movimento que vai descrever um movimento circular uniforme. Tudo bem? Lembrando, conforme a gente falou na última aula, o movimento circular uniforme é aquele no qual o objeto possui uma velocidade tangencial constante. Tranquilo? O módulo dela é constante. Tudo bem? Maravilha! E aí, este objeto, então, é posto aqui na posição A. Tranquilo? E aí, uma vez que esse objeto é posto na posição A, ele começa a descrever essa trajetória circular. Tudo bem? Saindo de A, indo em direção a B, e aí, voltando ali em um determinado momento para a posição A. Ok? Bom, se a gente analisar direitinho e deixar esse objeto aí, se movimentando aí por um bom tempo, esse objeto ele vai ficar ali descrevendo o movimento circular uniforme, por bastante tempo. Tudo bem? Nós podemos verificar que existe uma semelhança com o movimento harmônico simples. Como? Vamos supor que eu pego esse bloco de massa M aqui, desloco ele até a posição lá. A posição A, que é a projeção desta posição aqui na horizontal, nesse eixo X aqui. Tudo bem? Feito isso, largo esse objeto. No que eu largo esse objeto, o que acontece? Uma vez que essa mola aqui está elongada, ela está esticada, essa mola ela tem a tendência de fazer uma força sobre esse bloco M de modo que ele volte. Para onde? Para a sua posição de equilíbrio. Então repare, ponto A aqui, a força elástica, que é a nossa força restauradora, está puxando o bloco M para a posição aqui de equilíbrio. Quando passa por B, ainda está puxando. E quando passa aqui pela projeção dos pontos C e G, aí a força elástica não puxa mais. Ela nem puxa nem empurra, porque está exatamente na sua posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é exatamente aqui, esse ponto aqui indicado como 0. E agora? Bom, uma vez que a mola puxou, quando ele passa por aqui, ele tem velocidade. Ora, ele parou aqui? Não, não para. Ele continua. E aí agora a mola, ao invés de estar esticada, ela está sendo comprimida. Ah, mas a mola quer voltar para a condição de equilíbrio. O que vai acontecer então? A mola vai começar a empurrar esse bloquinho para exatamente a posição de equilíbrio. Então repare que nós temos a força elástica agora apontando para o outro lado. E aí, esse objeto aqui, ele continua se movimentando, cada vez com velocidades menores. Neste ponto aqui, repare, o objeto para. Agora olha lá para cima. É exatamente o ponto no qual o objeto, movimento circular, volta a descrever aqui, ou seja, ele passa a se movimentar em direção ao ponto A novamente, que é exatamente o que acontece com o bloquinho. A partir daqui, esse bloco sofrendo essa força empurra esse bloco em direção exatamente ao ponto A. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? Olha só. Você perceba junto comigo que tanto no movimento harmônico simples quanto no movimento circular uniforme nós temos forças que apontam para o centro. O centro ali para o centro da curva, aqui no caso o movimento circular uniforme, e o ponto aqui de equilíbrio do movimento harmônico simples. Observe que a força elástica é como se fosse
a projeção da força centrípeta na direção horizontal, ou seja, sobre o eixo X. Dessa forma, como é a projeção, né, da força centrípeta sobre o eixo X, repare que no ponto de equilíbrio, quando passa por 6G, não tem força elástica. A projeção sobre a horizontal aqui é zero. Quando, né, passa para D, olha aqui, ó, quando está em D aqui, ó, posição D aqui, tudo bem? D. Repare que existe a força elástica, ela é menor, ela não é a máxima, exatamente porque a projeção da força centrípeta também não é a máxima. Tranquilo? Não é a maior possível. Onde é que ela é a maior possível? É aqui, ó. É no ponto E. É no ponto E. É no ponto A. É no ponto A. Então, pessoal, repare o seguinte, olha só. A analogia que a gente vai fazer é exatamente essa. A força elástica no movimento harmônico simples, a gente pode observar que ela é uma projeção da força centrípeta no eixo X, na direção horizontal. Dessa forma, quando existe algum ponto ou pontos no qual a força centrípeta seja igual à força elástica? Tem. Aonde? Nos pontos A e E. Tudo bem? Dessa forma, eu vou falar só do ponto A. Tudo bem? E aí no ponto A eu posso dizer que a força centrípeta é igual à força elástica. E aí, né, se a gente fizer isso, a gente fizer essa igualdade aqui, né, a gente observa o seguinte, ó, força centrípeta é m ao quadrado, m ômega ao quadrado vezes r. Força elástica, kx. Dessa forma, olha só, aqui no ponto A, o x, que é a deformação da mola, a deformação máxima da mola, deixa eu representar o x aqui para você, tudo bem? O x é esse aqui, a deformação máxima da mola, é exatamente igual ao raio da circunferência. Então, olha só, o r eu posso substituir por x e posso simplificar os dois. Cancelando os dois, surge para a gente aqui o ômega. E esse ômega, que é a raiz de K sobre M, é o ômega no movimento harmônico simples. Este ômega a gente chama de pulsação. No movimento circular uniforme, ele é quem? Ele é a velocidade angular. No movimento harmônico simples, a gente chama ele de pulsação. No entanto, ele vai ter as mesmas unidades do movimento da velocidade angular. Tudo bem? Beleza. Bom, e a relação disso daqui com o período? Será que dá para relacionar pulsação com o período? Dá. Como? Vamos lembrar, né, da velocidade angular lá do movimento circular uniforme. Ômega não é igual a 2π sobre t? Sim. Então significa que, ó, se eu inverter esses dois de lugar aqui, ó, se eu trocar o ômega com t de lugar, t é igual a 2π vezes 1 sobre ômega. E quem é o ômega mesmo? É raiz de K sobre M. Ah, então 1 sobre ômega é raiz de M sobre K. Então tá aqui, ó, o período é igual a 2π raiz de M sobre K. Bom, e se eu quisesse calcular a frequência? Bom, uma vez que você calculou o período, basta inverter a frequência. Basta inverter o período para a gente determinar a frequência do movimento, que é calculada em hertz. Aqui é em segundos, tudo bem? E aí, pessoal, dessa forma, nós podemos fazer uma analogia entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Tudo bem? Bom, pessoal, saudações e até a próxima.